não se equiparava muito ao pai em satisfação pessoal, 13 anos viram-na senhora de Kellynch Hall, presidindo-a e dirigindo-a com segurança e decisão que nunca poderiam dar a ideia de que fosse mais nova do que era. Durante 13 anos, fizera as honras da casa, instituíra as normas domésticas, precedera os outros na carruagem e saíra imediatamente após Lady Russell de todas as salas de visita e de jantar da região. 13 cíclicas geadas de inverno assistiram-na a abrir todos os bailes de boa reputação que a escassa vizinhança conseguia oferecer. E 13 primaveras floresceram enquanto viajava para Londres, com um pai, para algumas semanas de divertimento anual na alta sociedade. Lembrava-se de tudo isso. Tinha consciência de estar com 29 anos, o que lhe dava alguns remorsos e apreensões. Sentia-se plenamente satisfeita por ainda permanecer quase tão bela como antes, mas também sentia a aproximação de uma idade perigosa e ficaria alegre em saber que seria devidamente solicitada por um aristocrata de sangue dentro de 1 ou 2 anos. Então poderia tornar a se ocupar do livro dos livros com a mesma alegria dos primeiros dias de sua juventude. Mas agora não o apreciava. Sempre deparar com a data de seu próprio nascimento e não ver nenhum casamento em seguida, a não ser o de uma irmã mais moça, tornava o livro maléfico. Mais de uma vez, quando o pai o deixara aberto sobre a mesa perto dela, fechara-o, desviando o olhar e o afastara. Além disso, sofrera uma desilusão que esse livro, principalmente a história de sua própria família, sempre manteria presente. O herdeiro presumível, o próprio William Walter Elliot, Esquire, cujos direitos haviam sido tão generosamente sustentados por seu pai, decepcionara. Ainda menina, assim que soubera que ele, no caso de ela não ter um irmão, seria o futuro baronete, pretendera desposá-lo e seu pai sempre tivera a mesma intenção. Não o haviam conhecido na infância, mas logo após a morte de Lady Elliot, Sir Walter tentara a aproximação, e embora suas tentativas tivessem sido recebidas sem a menor cordialidade, perseverara nelas levando em conta a modesta timidez da mocidade. Numa de suas excursões de primavera a Londres, quando Elizabeth estava no começo da juventude, o Sr. Elliot fora forçado a uma apresentação. Era nessa época um rapaz muito jovem que iniciara recentemente seus estudos de direito. Elizabeth achou-o extremamente agradável e todos os planos a seu respeito se confirmaram. Foi convidado a Kellynch Hall. Falou-se dele e esperou-se por ele todo o resto do ano, mas nunca veio. Na primavera seguinte, foi novamente visto na cidade, considerado igualmente agradável, de novo encorajado, convidado e esperado, e mais uma vez não apareceu. A última notícia foi que estava casado. Em vez de promover sua fortuna na sucessão planejada para o herdeiro da casa de Elliot, adquirira independência unindo-se a uma mulher rica de origem inferior. Sir Walter ofendeu-se. Como chefe da casa, achava que deveria ter sido consultado, principalmente depois de ter tão publicamente agradado ao rapaz, pois devem ter sido vistos juntos, observou, uma vez no Tattersall's e 2 no saguão da Câmara dos Comuns. Sua desaprovação foi expressada, mas aparentemente muito pouco considerada. O Sr. Elliot não tentara se desculpar e mostrou-se tão desinteressado em que continuassem a mencioná-lo na família quanto Sir Walter o considerava indigno disso. Toda a relação entre eles cessara. Esse embaraçoso episódio do Sr. Elliot ainda era, passado um espaço de 7 anos, lembrado com rancor por Elizabeth, que dele gostara pelo que era, e mais ainda por ser herdeiro de seu pai, e cujo forte orgulho de família só podia ver nele um partido conveniente para a filha mais velha de Walter Elliot. Não havia um único baronete de A a Z que seus sentimentos aceitassem de tão bom grado como um igual. Contudo, ele se comportara de maneira tão desprezível que, embora estivesse no momento, no verão de 1814, usando tarja de luto pelo falecimento de sua esposa,
não podia considerá-lo digno de que pensasse nele outra vez. A infâmia de seu primeiro casamento talvez pudesse ser desculpada, já que não havia motivo para supô-lo perpetuado por descendência, não tivesse ele feito coisas piores. Como haviam sido informados pela habitual intervenção de bons amigos, falara de todos da forma mais desrespeitosa, referira-se com o maior desdém e menosprezo à linhagem a que ele próprio pertencia e aos títulos que no futuro seriam seus. Isso não podia ser perdoado. Tais eram os sentimentos e as sensações de Elizabeth Elliot, as inquietações a moderar, as agitações a evitar, a monotonia e elegância, a prosperidade e insignificância de sua perspectiva de vida, tais os sentimentos que emprestavam interesse a uma longa e rotineira permanência num círculo social rural que preenchiam o vazio da ausência de qualquer gesto de altruísmo ou dons e prendas do lar. Agora, porém, outra ocupação e ansiedade de espírito vinham se somar a essas. Seu pai começava a sofrer dificuldades financeiras. Sabia que agora, quando ele pegava o livro do baronato, era para desviar a atenção das pesadas contas de seus fornecedores e das indesejáveis insinuações do Sr. Shepherd, seu agente. A propriedade de Kellynch era boa, mas não igual à estimativa de Sir Walter quanto à situação necessária a seu proprietário. Enquanto Lady Elliot vivera, existiram método, moderação e economia, que o mantiveram dentro de sua renda. Mas com ela desaparecera qualquer prudência e desde então ele exorbitara continuamente. Não lhe fora possível gastar menos. Nada fizera senão o que Sr. Walter considerava imperioso. Mas, por menos culpado que fosse, não só estava ficando terrivelmente endividado, como também ouvia falar disso com tanta frequência que se tornou inútil tentar escondê-lo da filha por mais tempo. Mesmo em parte. Fizera algumas insinuações sobre isso na cidade na última primavera. Chegara mesmo ao extremo de dizer: será que poderíamos economizar? Ocorre-lhe alguma coisa em que poderíamos economizar? E Elizabeth, justiça lhe seja feita, no primeiro ardor de sua apreensão feminina, pusera-se a pensar seriamente no que poderia ser feito. Finalmente propôs as seguintes medidas de economia: cortar algumas obras de caridade desnecessárias e não remobiliar a sala de visitas. A esses expedientes acrescentou depois a feliz ideia de não levar esse ano, como de costume, um presente para Anne. Essas medidas, entretanto, por melhores que fossem em si mesmas, eram insuficientes diante da verdadeira dimensão do mal, o que Sir Walter viu-se obrigado a confessar-lhe pouco depois. Elizabeth não tinha nada mais eficaz a propor. Sentiu-se injustiçada e infeliz como o pai, e nenhum dos dois foi capaz de inventar qualquer meio de reduzir as despesas sem comprometer a dignidade ou renunciar ao conforto de maneira suportável. Sir Walter só podia dispor de pequena parte de sua propriedade, mas mesmo que cada acre fosse alienável, não faria diferença. Condescendera em hipotecá-la enquanto tivesse o poder, mas jamais condescenderia em vendê-la. Não, nunca degradaria a tal ponto o seu próprio nome. As terras de Kellynch deveriam ser legadas intactas e inteiras, como as recebera. Seus dois amigos íntimos, o Sr. Shepherd, que morava numa cidade vizinha, e Lady Russell, foram chamados a aconselhá-los e tanto o pai quanto a filha pareciam esperar que um deles imaginasse repentinamente algo que lhes afastasse as dificuldades e lhes reduzisse os gastos, sem envolver a perda de qualquer privilégio do gosto ou da vaidade.